Olá, prontos para mais esse assunto? Então reflita junto comigo. No tempo da lei, como Deus fazia para estabelecer profetas e para estabelecer reis para governar sobre Israel? Por acaso era pela vontade da carne, pela vontade do homem natural, que os planos de Deus eram concretizados aqui na terra? Com certeza que não, porque para um rei governar sobre Israel era necessário que um profeta de Deus o ungisse através do Espírito Santo. Esse rei, ele recebia unção e assim ele governava sobre Israel. O mesmo sucedia sobre o profeta, pois havia no tempo dos profetas falsos profetas que governavam, que profetizavam da parte dos homens. E o profeta, para ser realmente profeta da parte de Deus, deveria receber também a unção do Espírito Santo sobre ele. Nisso se constituía que ele era um profeta da parte de Deus e o capacitava para exercer esse ministério. Agora fica a questão: seus líderes religiosos, eles foram estabelecidos pela vontade de Deus ou pela vontade do homem? Digo isso pois o que eu vejo são homens cursando faculdade de teologia, cursos de teologia. Um homem forma outro homem que o envia a um trabalho ministerial. Como que fica isso? A ciência humana da teologia é que está formando profetas nessa geração? Você não acha isso um tanto estranho? Pois você pode me afirmar, não, mas tem que entender que hoje em dia é diferente. Olha, no Velho Testamento já existiam os falsos profetas. E esses falsos profetas, eles eram justamente estabelecidos pela vontade do povo, não pela vontade de Deus. O povo elegia o seu próprio sacerdote, seu próprio profeta, que ia sacrificar animais a eles em benefício do povo. Não se engane. Desde aquele tempo, o que acontecia naquele tempo acontece hoje. Aonde está o profeta da parte de Deus dessa geração? O que eu vejo são o próprio povo estabelecendo seus próprios profetas, através de curso e através de faculdade. Não se engane, de Deus ninguém zomba. Veja bem o que o profeta Jeremias diz no capítulo 14, versículo 11. Ou melhor, o que Deus diz ao profeta. Disse-me mais o Senhor, não rogues por este povo para o bem. Você sabe por que o profeta proferiu essa palavra? Ou por que Deus proferiu essa palavra ao profeta? Para que Jeremias não rogasse, não intercedesse por aquele povo para o bem? É porque os profetas daquela geração estavam falando em nome de Deus sem que Deus os tinha enviado. Vaidade do próprio coração é o que eles profetizavam. Eles profetizavam o bem, enganando o povo. Veja bem, o que Jesus também diz no livro de João, capítulo 17, versículo 9. Ele repete as mesmas palavras. Eu rogo por eles. Eles quem? Pelos 12 discípulos. Não rogo pelos do mundo, mas por aqueles que me destes, porque são teus. Aí você vai dizer, eu sou esses. Eu sou os... Veja bem, eu não rogo por eles. Não rogo pelos do mundo, mas por aqueles que tu me destes. Com certeza tu deve se classificar como um dos escolhidos, pertencendo a Cristo, né? Veja bem o que Jesus diz no livro de João, capítulo 15, versículos 16 e 19. Não me escolhestes vós a mim, mas eu vos escolhi a vós. Se vós fosseis do mundo, o mundo não amaria o que era seu. Mas porque não sois do mundo, antes eu vos escolhi do mundo. Com certeza que você se classifica como o escolhido de Cristo? Que você não faz parte do mundo porque você frequenta uma igreja? Não. Isso não faz de você um escolhido de Deus. Em primeiro lugar, que Jesus estava referindo essas palavras aos seus 12 discípulos. E esses já haviam nascido do Espírito do Criador. E quanto a você, você já nasceu do Espírito? Vamos usar aqui algumas passagens bíblicas. Jesus disse, Deus é Deus de vivos e não Deus de mortos. Por isso cita Abraão, Isaque e Jacó.
Abraão, Isaque e Jacó fazem referência aos vivos. O resto do povo, referência aos mortos. Jesus faz menção disso, afirmando a um dos seus discípulos que estava seguindo, aonde em certa passagem o discípulo diz: Mestre, deixa eu sepultar o meu pai, depois te seguirei. E Jesus diz: Deixais os mortos sepultar os próprios mortos. Jesus menciona que o homem natural, por consequência, é considerado por Deus como morto. E Deus não é Deus de mortos. Ou seja, Deus não é, Jesus não intercede pelos do mundo, e sim pelos seus, pelos aqueles que Deus deu para ele. E esses que Deus deu para ele possuem a própria natureza de Cristo espiritual. Se você não nasceu do Espírito, você não é da parte de Deus e Jesus não roga por você. Ele não intercede por você, porque Deus é Deus de vivos e não Deus de mortos. Por essa razão, eu te pergunto e volto a mencionar esse assunto. O seu líder religioso, o qual você tem seguido, independente da sabedoria humana, e independente o quanto eloquente ele seja, o quanto convincente, ele não é da parte de Deus. Deus não enviou ele. Antes ele fez um curso de teologia, uma faculdade de teologia. Antes ele mesmo botou esse desejo dentro do coração dele e disse: irei pregar e irei falar em nome de Deus, porém sem que Deus o tenha enviado. Vaidade é o que ele tem falado do próprio coração dele. Por isso essas religiões pregam teoria da prosperidade. Enfim, você já sabe do que eu estou falando. Sendo assim, você está seguindo um líder que não foi constituído por Deus. Ele não é da parte de Deus, antes ele é da parte do mundo, porque o mundo o enviou. Ele prega a favor do mundo. Dentro da igreja você vai ver todos os profetas, todos esses apóstolos, esses pastores pregando a favor de vocês. De que maneira isso acontece? Você vai ver, porque Deus tem o melhor para você. Porque Deus aqui, você vai desfrutar do melhor dessa terra. Porque Deus ter o melhor plano para ti. Tu vai ter um belo de um carro, uma bela de uma casa. Porque Deus vai te fazer feliz aqui neste lugar. Esses profetas, esses falsos profetas profetizam a favor de vocês. Sempre segundo o desejo do coração de vocês. Eles sempre pregam e ministram a palavra de Deus, favorecendo os desejos dos vossos corações, quando o verdadeiro profeta de Deus jamais fez isso. Jamais. Se você não sabe, vai para a Bíblia. Por isso eu te digo, tudo que esse líder religioso teu faz é repetir passagens bíblicas, porque ele mesmo é incapaz de receber uma nova revelação do Espírito Santo, porque o Espírito Santo só fala com um homem que é inspirado por Deus. Como eles não são inspirados por Deus, eles ficam repetindo sempre passagens bíblicas. Se você for analisar, cada profeta narrava, falava ou mencionava o seu antecessor 2, 3 passagens. Você vai ver Jesus falando poucas passagens bíblicas. Você vai ver Paulo mencionando poucas vezes Elias. Você vai ver cada um da Bíblia falando o mínimo possível do seu antecessor, porque a missão desse novo profeta, a missão dessa nova pessoa que foi ungida pelo Espírito Santo é trazer boas novas, não ficar falando de coisas do passado. Deus se renova em espírito todo dia. A palavra de Deus, ela não foi encerrada. Ao contrário, Jesus não teria dito: não vos deixarei órfãos, pois vos enviarei o Espírito Santo, e este testificará de mim, e vos fará lembrar de todas as coisas, e vos guiará a toda a verdade. Ora, se a Bíblia já contém toda a verdade, que necessidade haveria do Espírito Santo vir nos ensinar toda a verdade? E isso só testifica contra os líderes religiosos de vocês que eles não são inspirados por Deus. Muito pelo contrário, eles dizem que a Bíblia é um livro selado, que não há mais novas revelações, que tudo que está contido para a salvação do homem está na Bíblia. Então, dessa maneira, eles
contradizem o nosso Senhor Jesus, que disse que o Espírito Santo haveria de completar a obra em nós. Se o seu líder religioso, de fato, fosse inspirado por Deus, ele estaria trazendo boas novas, do qual o Espírito Santo estaria inspirando ele. Bom, continuar falando sobre isso é chover no molhado. A mensagem de hoje seria essa. Reflita, pense. Você já nasceu do Espírito? Não? Você não tem certeza? Ora, se você já nasceu do Espírito, eu vou lhe dar uma dica. Ou se você não nasceu, para você testificar se você realmente é um homem que foi revestido do alto, que o Espírito Santo de fato desceu sobre você. Se você lê a Bíblia e interpreta como todos os outros, é porque você não nasceu do Espírito. Porque o dia que você nascer do Espírito, você vai ler a Bíblia. E quando você ler essa Bíblia, quando você for falar para alguém, as pessoas vão dizer que você está louco. Porque a palavra de Deus é loucura para os que se perdem. Agora, se você interpreta as Escrituras e ao relatar ela para o seu próximo, ele diz, não, é isso aí mesmo. Você ainda não nasceu do Espírito. Reflita, pense por você mesmo. Você é inteligente. Raciocine. Raciocine por você mesmo. Pare de ficar sendo guiado sempre por uma outra pessoa. É o Espírito Santo que te deve te guiar. E não um homem, não um religioso. Meu amigo, hoje seria isso. Pense e raciocine. É isso que o Espírito deseja que você faça. Seria isso. Até mais.